Bom dia, meus irmãos da Igreja Amarelinha do Encantado. Estamos aqui para mais uma escola dominical e que Deus nos abençoe neste domingo, rico e poderosamente, e que nós tenhamos uma semana na presença do Senhor. A nossa lição de hoje, ela é a lição 9 da revista sobre Tito e ela vem falar sobre fidelidade, que é o seu título. O versículo-chave, ele se encontra em Jó, capítulo 40, versículo 10. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. O nosso primeiro objetivo nessa lição, na verdade eu vou falar na ordem inversa, é levar a atual geração de cristãos a ver que a fidelidade é um dos grandes ornamentos do caráter cristão. Paulo, ele chama a atenção do pastor Tito para que na obra de restauração que ele estava promovendo, utilizasse material de primeira grandeza, pois a obra também deveria ficar bonita e atrativa. Então esse primeiro versículo que a gente leu, onde está ali escrito orna-te, pois, de excelência e grandeza, o que é se ornar? É se enfeitar. Então um dos enfeites do cristão é exatamente demonstrar essa fidelidade ao Senhor. E por isso que Paulo chamava a atenção do pastor Tito, porque ele estava promovendo uma grande obra de restauração. E quão bonito é isso daqui, que ele estava fazendo esse paralelo, que essa obra, ela não deveria apresentar falhas, deveria ser uma obra bonita. Quando a gente faz uma obra de restauração de algum imóvel, a gente quer que ele fique bonito, com uma decoração bonita. E aí Paulo falava isso a Tito, que um grande ornamento, seria a nossa fidelidade a Deus, trazendo aqui para a nossa vida espiritual. Então, na restauração da igreja, a gente precisa exercer a fidelidade ao Senhor. E o segundo objetivo da lição é chamar a atenção que a fidelidade, ela não está estrita à questão financeira, porque muitos cristãos, quando a gente fala de fidelidade ao Senhor, remete logo à ideia de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Não que isso não seja verdadeiro, os dízimos e as ofertas são sim uma forma de você demonstrar a fidelidade a Deus, uma vez que Ele é fiel para te sustentar, para te dar todo o sustento e suprir todas as suas necessidades na vida. Nós devemos sim dar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, mas a lição não vem tratar sobre esse aspecto da fidelidade, E aí eu fiz um exercício aqui de sempre trazer o significado da palavra, fidelidade no dicionário, e fidelidade é qualidade do que é fiel, aquilo que não trai, é fiel a alguma coisa. E também cumprir os compromissos assumidos com alguém. Então, ser fiel é você cumprir aquilo que você traçou de compromisso com alguma determinada pessoa. E qual o compromisso que nós assumimos na nossa conversão? Nós estamos falando aqui desses aspectos no cristianismo, como cristãos. Então, qual é esse compromisso que assumimos quando nos convertemos? Então, nós podemos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós vemos um compromisso que a gente assume aqui na nossa conversão, que é o compromisso de abandonar o nosso velho homem. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é o compromisso da gente renovar, transformar a nossa mente e ser fiel à palavra do Senhor. Então temos o compromisso de nos adornar com a fidelidade. Então a revista traz no ponto 1 que o adorno da fidelidade é necessário aos servos de Deus, devido ao nosso chamado e vocação. Nós assumimos esse compromisso com o Senhor, de sermos fiéis à palavra, a palavra de Deus. É preciso demonstrar a beleza de Cristo, a beleza de uma postura ordeira, fiel e digna do Evangelho. E isso Paulo nos chama a atenção desde as cartas aos Coríntios, como eu li um versículo aqui sobre Coríntios.
E o capítulo 2 da lição fala que é preciso evidenciar essa ornamentação. Muitas vezes nós evidenciamos os erros da igreja, nós evidenciamos os nossos próprios erros, e é preciso evidenciar a fidelidade de uma vida digna, uma vida ordeira, uma vida realmente que é fiel, segue fielmente aquilo que se comprometeu com o Senhor. Então nós não temos sido fiéis ao Senhor no cumprimento de determinadas ações como crentes. E aí a lição trouxe alguns pontos para que a gente pudesse refletir, e um desses pontos ela falou sobre a filantropia. A filantropia não se restringe apenas à caridade. Você exercer a caridade é um compromisso do cristão, mas não se restringe apenas à caridade. O pastor Paulo estabelece como prioridade aos domésticos da fé. Então, quando a gente fala de caridade, na Bíblia, o apóstolo Paulo ele chama atenção para isso, que nós devemos ser caridosos principalmente aos domésticos da fé. Precisamos urgentemente ser filantrópicos em relação ao exercício pleno do amor pela humanidade. Então ele traz um aspecto importante aqui no nosso meio e nos chama a atenção para que vergonha que é a nossa forma de demonstrar que somos caridosos. Primeiro ele chama a atenção que muitas vezes fingimos fazer caridade, mas às vezes não prestamos atenção para quem está do nosso lado, nos domésticos da fé. A Bíblia nos chama a atenção para nós cuidarmos das nossas viúvas, dos idosos, cuidarmos de pessoas que se aproximam de nós, mas não se restringe apenas a esse aspecto de caridade, e sim ao exercício pleno do amor pela humanidade, e encaminhar a humanidade a um caminho digno do Evangelho, encaminhar as pessoas na fé. E aí ele chama a nossa atenção na revista para aquelas campanhas de alimento, a nossa forma de fazer caridade, que muitas vezes as pessoas dão sempre sal todo mês para a cesta básica da igreja, ou dá só o que está sobrando e não dá com amor. Então ele nos chamou a atenção que até os espíritas fazem muito melhor, de uma forma muito mais organizada que nós, e que nós temos que fazer a obra com excelência, dar o nosso melhor também no exercício da caridade. Mas é muito interessante essa questão de que não se trata apenas de caridade, de você olhar o lado material que a pessoa está precisando. Muitas vezes o nosso maior ato de amor e bondade é exatamente observar a necessidade espiritual das pessoas e encaminhar essas pessoas na fé. Mas em relação à caridade também nos chamam a atenção outras coisas, que pessoas às vezes usam a caridade até para se engrandecer, como um ato de vaidade, querendo mostrar a ação que tá sendo feita. Sabe aqueles famosos que vão dar uma esmola e aí tiram foto com a pessoa para mostrar o quanto ela é uma pessoa bondosa, E aí a gente já brincou uma vez sobre lava-jato, uma maneira de lavar a sua própria imagem, mostrar o quanto você é uma pessoa caridosa e bondosa. E isso nada mais é do que vaidade. E a Bíblia também nos chama atenção para isso. Quando você for fazer caridade, faça de coração e não mostre o que você está fazendo, Não poste nas redes sociais a caridade que você está fazendo, mas faça com amor e com fidelidade, por fidelidade ao Senhor. E aí o segundo ponto que a revista nos traz também é em relação a guardar a aliança com Deus. E aí ela coloca assim: temos colocado em sério risco a integridade espiritual dos nossos filhos, a geração vindoura, com o nosso presente improdutivo. Fala que a gente não tem sido fiel por não guardar a aliança que temos feito com o Senhor. Muitas vezes colocamos certos propósitos diante de Deus e não cumprimos. Então a gente está colocando em sério risco a integridade espiritual da geração futura, porque nós não estamos dando testemunho. E aí eles colocam assim: que testemunho temos dado aos mais jovens quanto à fidelidade ao nosso Deus? Que diferença a palavra de Deus tem feito em nossas vidas, em nossas casas, em nossas igrejas?
Em Salmos 132, versículo 12, diz assim: se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Ou seja, se você guardar a aliança que você fez com o Senhor, né, se você der o testemunho do que lhe foi ensinado, também os seus filhos, a geração vindoura, terá guardado esse testemunho e também se assentarão para sempre no trono do Senhor. Então, a importância do nosso testemunho hoje, para que a gente guarde a aliança e a nossa geração futura siga os nossos passos, né? Guardar a aliança que fizemos com o Senhor me lembra do que falamos no início sobre o significado de fidelidade, que é cumprir com o compromisso que nós assumimos com o Senhor. Não trair a pessoa a quem você prometeu algo, né? E aí me leva a outra peça ornamental importantíssima na vida do crente, que é a perseverança. Algo que eu cresci ouvindo muito, né? Quando você começar algo na obra do Senhor, é necessário que você tenha perseverança, que você persevere naquilo que você começou, né? E será que nós temos perseverado naquilo que assumimos com o Senhor? Quantas vezes nós fomos infiéis na nossa palavra? Tantas vezes nos colocamos diante do Senhor cheios de gás, cheios de ideias e de vontades, prometemos fazer a obra, cumprir cabalmente o nosso ministério e decidimos parar no meio do caminho, né? Muitas vezes por conta de bobagens, por coisas que são tão menores do que a imensidão da glória do Senhor manifestada em nosso meio e do que Ele pode fazer através da sua vida, né? Da minha vida. Em Eclesiastes 5,4 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Então não faça votos tolos ao Senhor. Olha que importância nós vemos nesse versículo. Não faça votos ao Senhor por vaidade, procurando fazer obras na casa de Deus, buscando o reconhecimento das pessoas, buscando a glória para si mesmo. Porque é por isso que as pessoas param, porque muitas vezes nós não temos o reconhecimento das pessoas e isso nos desanima, nos leva a parar. Assuma compromissos com Deus, porque quando você aprender que tudo que você se propõe a fazer no reino é por fidelidade a Ele e não para agradar as pessoas, aí sim vai poder se levantar uma multidão contra você, uma multidão falando contra a sua obra, que você não vai parar, porque você vai saber que a sua obra está sendo feita e realizada para agradar ao Senhor, porque o seu alvo é Cristo e é ser fiel àquilo que Deus colocou em suas mãos para você realizar. Então, para terminar aqui, a lição, ela traz também um aspecto, ela nos mostra o quanto os pastores e os líderes devem se esforçar e têm um esforço sobre-humano, muitas vezes, para serem fiéis à palavra, como bons mordomos, administradores e servos subordinados. E o quanto, muitas vezes, nós, como ovelhas, os atrapalhamos com uma igreja descaracterizada. Quanta persuasão, quantos argumentos racionais, quanto emocionalismo, quanta pressão emocional presente na vida da igreja, que se não orarmos pelos nossos pastores, eles podem sucumbir a essas pressões. Então nós devemos seriamente, meus irmãos, orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, para que eles não desistam e sejam fiéis à palavra, né? Que eles não sucumbam a essas pressões emocionais que muitas vezes os cristãos e as ovelhas despreparadas e descaracterizadas jogam em cima dos seus pastores, né? E que nós sejamos auxiliadores no reino, apresentando frutos dignos de arrependimento, de justiça, e que esses frutos permaneçam. Então, meus irmãos, que nós sejamos servos fiéis, continue a nadar, não pare, porque Deus tem muito mais para nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã.